Boa noite. Quando o assunto é câncer, existem várias informações, algumas até mesmo inventadas. Você vai conferir uma reportagem sobre mitos e verdades em relação às causas da doença. O que vale mais na hora de escolher os alimentos na feira? A qualidade do produto ou o preço baixo? Nossa equipe foi saber a opinião dos uberlandenses. No jornal de hoje também tem entrevista sobre o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia para 2018. O TV Notícias está no ar. Você já ouviu falar que usar desodorante à noite pode causar câncer? E os alimentos feitos no micro-ondas, será que podem influenciar? Quando o assunto é câncer, ainda há muito desconhecimento sobre o que pode ou não causar a doença ou até mesmo agravar. Saiba mais na reportagem. Muitas pessoas recebem diariamente as famosas correntes que circulam nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Muitos mitos e verdades em relação ao câncer. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas para saber a opinião do povo. Você sabia que o uso do desodorante à noite pode causar câncer? Sabia, porque eu procuro me informar bastante, porque o câncer é uma doença que judia tanto do paciente como da família. Então eu procuro ler muito. E eu vi uma reportagem que o desodorante, principalmente o bastão, ele tampa os poros e é onde que não há aquela respiração do suor. E essa respiração vai se ajuntando debaixo do braço, onde os caroços aparecem nas axilas. Você sabia que o excesso de gordura corporal pode gerar o câncer? Não sabia. Você sabia que comer salaminhos, linguiça, pode gerar câncer? Não sabia não. Não, só o uso do celular mesmo, né? Já ouviu falar que o uso do celular Já, isso aí eu já vi falar, sim. A lista de produtos que não podem ser consumidos é grande. Alguma vez você já ouviu uma dessas mensagens compartilhadas na internet? Por exemplo, ingerir alimentos prontos para o consumo, como biscoitos recheados, salgadinhos e enlatados, podem aumentar as chances de desenvolvimento do câncer? O micro-ondas pode ser um vilão. O uso do desodorante é prejudicial. Embutidos como salaminhos e presuntos também entram na lista. E quem nunca ouviu falar que dormir com o celular perto do corpo pode influenciar no aparecimento da doença? E olha só, em poucos minutos navegando pela internet, uma infinidade de informações sobre o câncer foram surgindo. Mas será que tudo é verdade? Para saber melhor, eu fui até um consultório saber de um especialista. E você, claro, vem comigo. O câncer pode ser definido como uma multiplicação desordenada de células, diferentemente das células normais, que possuem uma divisão mais lenta. As células cancerígenas podem se dividir de maneira indefinida e rapidamente. Em razão dessa divisão exagerada, essas células acabam se acumulando e formando tumores. O médico cancerologista do Hospital do Câncer de Uberlândia, Rogério Araújo, desmistifica o tema. O excesso de gordura corporal aumenta o risco de ter câncer? E aí, será que é mito ou verdade? Infelizmente, sim. Essa gordura que a gente vai reservando pela pouca atividade física e muita alimentação, ela é maléfica. Beber água em garrafinhas PETs pode trazer câncer? Não, a água é um benefício muito grande. A água, de qualquer maneira, desde que ela seja limpa, isenta de micróbios ou de muitos íons maléficos, sempre ela vai ser limpa, porque ela normalmente tem um mecanismo de limpar o seu corpo. A atividade física previne a doença? Então, a atividade física, pelo menos 4 vezes por semana, ela é fundamental para redução desse risco de câncer. É possível evitar o câncer a partir da alimentação? Com certeza, tem que comer na medida certa. É aquele famoso bom senso. Ingerir alimentos prontos para o consumo, como biscoitos recheados, salgadinhos e enlatados, podem aumentar as chances de desenvolver algum tipo de doença? Isso realmente a gente sabe que quem consome com frequência diária embutidos, salames, derivados, e esses embutidos todos, eles têm normalmente 30 vezes mais chance do que de quem tem uma alimentação saudável. Eu recebi pelo WhatsApp dizendo que ficar próximo ao micro-ondas gera câncer. É verdade? Não tem trabalho nenhum comprovado. Sempre que você tiver que esquentar algum alimento, o ideal, no freezer não tem comprovação, mas existe uma certa tendência de que
o plástico aquecido, né, ele talvez libere alguma coisa ali que pode ser cancerígeno. Isso em rato a gente tem documentação. Em humanos ainda não temos. Eu recebi aqui que usar desodorante à noite causa câncer. Isso é verdade? Nem à noite, nem de dia, né? Isso aí é só factoides, né, que não tem comprovação científica nenhuma. Se a pessoa tem uma sudorese muito intensa, é lógico que ela pode se proteger com desodorante. O máximo que ela vai ter uma irritação local. Para o especialista, o segredo para manter a saúde está nas escolhas que fazemos. Sugestão, usa com moderação, como qualquer coisa na vida, como a comida. Comida dá câncer? Dá. Sol dá câncer? Dá. Ficar velho dá câncer? Dá, mas eu prefiro morrer velho. Né? Então, assim, é só viver bem, com moderação, né? E porque a vida nos remete a isso, né? Várias atitudes de vida, que na juventude a gente acha que é poderoso e imortal, à medida que você chega uns 50, 60 anos, você vai refletindo e vê assim, nossa, que bobagem que eu fiz no passado, para que eu fiz isso? Né? Só que o tempo não volta, ele só segue para frente. Então a pessoa tem que refletir muito bem aquilo que ela quer para o futuro dela. Um projeto da Biblioteca Pública Municipal de Uberlândia exibe gratuitamente clássicos do cinema. A programação tem filmes variados e muitos deles voltados para as crianças. O silêncio é bem-vindo numa biblioteca. Afinal, cada um desses livros oferece uma viagem, mas para embarcar é preciso concentração. Na Biblioteca Municipal de Uberlândia, esse silêncio é quebrado no andar que fica acima daquele que guarda os livros. O barulho por aqui vem da tela, porque biblioteca também pode ser lugar de filme. Giovana, de 6 anos, veio assistir a história do clássico Mowgli, um menino que cresceu no meio da floresta, convivendo com os animais. O projeto, que exibe filmes gratuitamente na Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek, existe desde a época do VHS. Já tem bastante tempo, ele aqui na biblioteca já deve ter uns 15 anos. Aí depois a gente parou, porque aí vai cansando, né? Falou, não, vamos fazer outras coisas e tal. Aí demos um tempo e agora estamos retomando, né? Agora já com o DVD, né? E com os filmes para as crianças. O objetivo do projeto é trazer para que as pessoas venham à biblioteca. A biblioteca não é só um lugar de livro, né? Tem outras opções também. E esses filmes, tem filme que foi livro, né? Que foi transformado em filme. E assim, é tanto para a criança quanto para o adulto, para o jovem, né? A gente quer atingir todas as idades, tá? Daniela costuma vir sempre às sessões de cinema da biblioteca acompanhando a mãe, que trabalha por aqui. As exibições de clássicos do cinema são um atrativo a mais. Eu gosto muito dos filmes que tem, eles são normalmente os que eu mais gosto e eu gosto muito. A ideia agora é seguir com o projeto durante o ano todo, com 2 exibições a cada mês. A gente fez agora em janeiro, por conta das férias, pai e mãe, às vezes tiram férias junto com as crianças, né? E fica assim, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, né? Às vezes nem conhece a biblioteca, vamos lá na biblioteca. Aí a gente começou a divulgar, vai toda sexta-feira, vai ter filme. Então esse mês de janeiro, toda sexta-feira a gente está passando um filme. A partir de fevereiro vão ser só 2 sextas-feiras por mês, tá? E a intenção é fazer o ano todo, do mesmo jeito. Um dia filme infantil, outro dia para os jovens ou então para os adultos. Na última sexta-feira de janeiro, dia 26, será exibido o filme Lancelot, o Primeiro Cavaleiro. Em fevereiro, dia 9, a sessão mostra o filme Ponte para Terabithia. E dia 23, o cinema fica por conta da obra O Guarda-Costas, com classificação indicativa de 14 anos. Para ter mais informações e acompanhar a programação do ano todo, é possível entrar em contato com a biblioteca pelo telefone 32 36 96 25. O endereço é Praça Cícero Macedo, no bairro Fundinho. E lembrando que o projeto Cinema na Biblioteca acontece toda sexta-feira do mês de janeiro, às 13h30 da tarde. A entrada é de graça. Anota aí o endereço, Praça Cícero Macedo, bairro Fundinho. E depois do intervalo, nossa equipe de reportagem visitou uma feira livre de Uberlândia para conferir como as pessoas escolhem os alimentos. Na hora de comprar, vale mais a qualidade do produto ou o preço? Você confere daqui a pouco.
Na hora de fazer compras na feira, muita gente pensa no custo-benefício, grande quantidade e preço que cabe no bolso. Mas será que o pessoal presta atenção na qualidade dos produtos? Confira na reportagem. Andar ao ar livre, encontrar um vizinho do bairro ou aquele feirante conhecido, na feira, atividades como essas são bem comuns e complementam o momento de fazer as compras. Muita gente aqui está em busca de preço baixo, mas também está de olho nas condições dos alimentos. A Aparecida já adotou alguns critérios na hora de escolher o que vai levar. O que a gente olha principalmente é a qualidade, né? Tem época que às vezes tem algum bichinho, alguma coisa, a gente procura sempre escolher as melhores para que não aconteça de alguma coisa. E o preço também que a gente olha, porque é importante, né? Esta nutricionista explica que as feiras costumam ser lugares que agradam os consumidores por vários motivos. Os produtos, além de serem mais selecionados, eles também possuem um preço bem inferior ao que encontramos nos supermercados e outro, por exemplo, hortifrutos. Então é bem interessante a gente comprar na feira. Mesmo que os produtos sejam mais frescos, é necessário ter cuidado no momento de escolher alguns alimentos. No caso dos peixes, por exemplo, né, a gente deve observar alguns aspectos, né? Por exemplo, o odor. Peixes frescos, eles costumam lembrar um pouquinho do cheiro do mar, né, das algas marinhas. Agora, quando a gente observa um cheiro de podre, isso já mostra que o peixe não tá bom para consumo, né, para ser comprado. Levar em conta os olhos, né? A gente observar, por exemplo, será que as pupilas estão opacas ou elas estão com brilho? Né? Outro fator também é a respeito das brânquias, né, que fica na base da cabeça do peixe. Observar se elas estão com um tom avermelhado, um rosa pálido. Isso significa que o peixe está bom para consumo. A gente apalpar no peixe. Se ao apalpar, né, e retirarmos o dedo, ele voltar ao normal, a pele voltar ao normal, é porque a carne está boa para consumo. Agora, se ficar lá com a nossa marca do dedo, é porque ele não está bom. No caso das folhas, né, é a hora da gente separar as que não estão boas e já jogar fora, fazermos uma pré-lavagem, uma secagem e daí armazenar de forma adequada em sacos, né, na geladeira. Observar, por exemplo, as frutas, né, será que elas estão furadas? Elas estão amassadas? Outro fator também na hora, tem muitas pessoas que gostam de comprar a fruta já descascada, né? Isso não é o ideal, porque a gente não sabe como que foi feita a manipulação daquele alimento, se os utensílios estavam higienizados da forma correta. E fora que quando a gente tira a casca da fruta, a gente está jogando boa parte das fibras e vitaminas embora. Então, o ideal mesmo é comprar as frutas intactas. Maria conta que está sempre atenta à qualidade dos produtos das feiras e põe em prática alguns conhecimentos bem interessantes. Eu gosto de comprar sempre das mesmas pessoas, sempre as mesmas bancas, não muda assim muito de banca, não. Então, tem as pessoas até, os fornecedores até que olham assim, já oferecem, eu já passo direto, porque eu estou acostumado a comprar dos mesmos. É normal que muita gente não saiba como fazer a melhor escolha na hora da feira. Por isso, aquela conversa típica entre comprador e feirante é sempre válida. A gente explica direitinho, né, como é que é o produto, o jeito dele, né, as folhas, eu trabalho mais com folhas, né. Aí a gente explica as qualidades que é melhor para eles. O cliente, quando chega, né, fala, eu quero milho para refogar, aí tem que ser mais clarinho. E alguém para fazer mingau, né, assim, angu, né, que é de sal, aí tem que ser mais amarelinho. E para pamonha também é mais amarelinho, né. A nutricionista ainda lembra que ao voltar da feira é preciso armazenar os alimentos de forma cuidadosa. É muito importante a gente redobrar os cuidados em relação a isso, né, para não levar produtos estragados ou de má qualidade para casa. Realmente aproveitar, né, a questão da feira, que além de ser uma coisa social que pode ser feita em família, é realmente levar em conta esses pontos, né, que foram considerados, para a pessoa, além de economizar, ela comprar produtos que realmente tenham qualidade, né, e que proporcionar a saúde à família na hora deles se alimentarem. E agora vamos saber como ficam as temperaturas nesta terça-feira em Uberlândia e em outras cidades de Minas Gerais. Confira o quadro Previsão do Tempo.
Em Uberlândia, previsão de chuva forte à tarde. A temperatura mínima é de 17 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, também há possibilidade de chuva nesta terça-feira. A mínima é de 17 e máxima de 32. Muitas nuvens e chuva forte no início da tarde em Araxá. As temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Em Paracatu, a terça também será de chuva. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 18 e máxima de 34. Outra cidade que vai ter chuva forte é Vazante. Há possibilidade de pancadas no início da tarde. Temperatura mínima de 16 e máxima de 32 graus. Você já ouviu falar da Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P? O programa tem o objetivo de estimular a preservação do meio ambiente em instituições públicas e privadas. E a Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Uberlândia decidiu aderir ao programa. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o diretor de sustentabilidade da UFO, Nelson Barbosa. Boa noite, Nelson. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente contextualizar primeiro, para quem não conhece, o que é a A3P. A A3P foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, em 2002, que criou a Agenda Pública para o Serviço Público, que trabalha eixos temáticos para incentivar e mostrar o compromisso da instituição com algumas temáticas. Dentro dos eixos temáticos, eles colocaram a questão da gestão de resíduos, qualidade de vida no serviço, capacitação e sensibilização, compras sustentáveis, construções sustentáveis e gestão de resíduos. Lembrando que a universidade já sinaliza várias ações nesses eixos. Ele, desde o início, ele é uma adesão voluntária. A universidade ela tenta fazer essa adesão há algum tempo, desde 2014. Não é uma adesão simples, você tem que atender alguns pré-requisitos para fazer a adesão, porque ela é um compromisso que a instituição assume. Mas isso não significa que a instituição não faça nenhuma ação nesse sentido. Muito pelo contrário, em alguns desses eixos temáticos, a universidade tem avançado muito. Mas a importância dessa adesão é que primeiro você cria a cultura interna, você mostra o seu compromisso, você determina quais são os seus valores e qual a importância que você dá. E você começa a ter uma ferramenta, por exemplo, quando você faz a adesão, você começa a ter acesso a uma plataforma que chama Ressoa. E essa plataforma, ela tem todo o cadastro de todas as práticas de todos os outros órgãos que fizeram adesão. Nós temos mais de 1.600 adesões à A3P, inclusive de empresas de iniciativa privada. Só de órgãos públicos são mais de 600. Então, essa plataforma, ela tem todas as atividades que foram desenvolvidas, isso também nós vamos ter que começar a cadastrar dentro dessa plataforma, de experiências que tiveram êxito. E aí coloca como que eles foram implementados, quais as dificuldades que eles tiveram na implementação, ou depois na avaliação, o que deu certo, o que deu errado. E isso dentro do serviço público é muito importante, porque nós temos uma grande capacidade de replicação de práticas. Então, nós temos algumas práticas que nós percebemos que nós temos que evoluir muito, e algumas práticas nós temos a consciência que estamos bem avançados, certo, no caminho certo. Inclusive que são referências nacionais. Exatamente. Então, isso é muito importante para a gente, tanto a gente poder divulgar o que a gente faz bem, para que outras instituições possam replicar, como pegar experiências de outras instituições e replicar na UFO. Trazer para a universidade. Né? Agora, por exemplo, não é só a diretoria de sustentabilidade que tem essas ações de sustentabilidade, né, Nelson? A gente tem a DIAFA, né, que agora está em processo de organização, várias outras ações, o SEI, por exemplo, já é uma ação de sustentabilidade, né? Vale destacar isso. Sim. Como, por exemplo, você pega a parte de construções sustentáveis, pela diretoria de estrutura, que é fazer com que as construções tenham um outro significado, tenham um outro tipo de preocupação, de etiquetagem, eficiência energética, a diretoria de qualidade de vida, a diretoria de capacitação. Então, quando a diretoria de sustentabilidade ela entra para organizar o processo de adesão, ela só está aglutinando as informações para cadastrar, mas ela é um esforço de toda a instituição. O SEI, por exemplo, que você deu exemplo, foi muito bom.
Ele foi implementado no final do segundo semestre do ano passado e nós já tivemos a prestação de contas que a gente acabou de fazer do PID, nós reduzimos em 20% já o consumo de papel. Então, isso é um reflexo muito importante de ações de uso racional de recursos. E, nesse sentido, nós temos tentado buscar outras ações que levem nesse mesmo sentido. E a gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas ações, né, Nelson? Obrigado. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações para você. Não saia daí. O elevado índice de desemprego deixa quase metade dos brasileiros com renda menor. E muita gente que passa por aperto financeiro busca reduzir os gastos. Para manter o orçamento em dia, são várias as estratégias. O plano de reduzir gastos está na mão, nas planilhas e no celular. Em 2018, Bruno quer economizar nas contas, algo que ele já faz desde cedo. Então, a ideia básica é gastar menos com cartão de crédito. Porque tudo que a gente paga, tudo que eu pago, pelo menos, eu tento usar o cartão de crédito para poder deixar esse dinheiro rendendo durante um mês, sem pagar no débito, e no final pagar tudo de uma vez. Essa é uma estratégia para poder usar os juros ao seu favor. De acordo com pesquisa do SPC Brasil e Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, 48% dos brasileiros colocaram como meta reduzir os gastos pessoais nesse começo de ano. Os entrevistados da pesquisa dizem que vão comprar pouco, só o essencial como alimentos, além de roupas, sapatos e remédios. A inadimplência é um fator importante nessa decisão de reduzir os gastos. De cada 10 brasileiros, 4 terminaram 2017 com contas em atraso. Além disso, 45% dos entrevistados na pesquisa declararam que estão no limite dos gastos. Se a meta é economizar, é fundamental ter estratégia, fazer os cálculos na ponta do lápis. Negociar também é uma boa ideia. O primeiro passo é colocar tudo no papel. É literalmente você fazer um raio-x das suas finanças. O grande segredo, na verdade, é negociar, né? É sempre estar ligando para a sua companhia de televisão, para a sua companhia de internet e renegociar o seu plano, né? Existem planos que oferecem quase a mesma coisa com um preço mais barato, né? Muitas vezes o seu plano hoje pode estar obsoleto, por isso que ele está tão caro. Usar os juros ao seu favor. Ao invés de você comprar um carro financiado, por exemplo, começa a guardar dinheiro hoje, né? Começa a poupar aquele recurso que você pagaria na prestação do seu carro, você começa a poupar hoje, né? Que você começa a aplicar esse dinheiro vai começar a te render em juros, né? Então você está usando os juros a seu favor. E ainda falando sobre finanças, foi publicado em janeiro pelo Diário Oficial da União o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia para 2018. Um aumento de 4,5%, o que representa mais de R$1 bilhão para ser aplicados na universidade. E para ter mais informações, eu converso com o pró-reitor de Planejamento e Administração da UFO, Darizon de Andrade. Boa noite, Darizon. Oi, tudo bem, Daniele? Obrigada pela presença, viu, aqui no TV Notícias. É uma satisfação estar com vocês. Bom, como o senhor estava me dizendo, a expectativa é cumprir o orçamento, não é isso? Nossa expectativa é sempre de cumprir 100% do orçamento. Nós não temos, o recurso não fica, nós não podemos ficar com recurso em caixa no final do ano. E também a gente sempre faz o planejamento para que 100% do orçamento seja executado. Em relação a esse planejamento, quais os setores serão alocados, né? Esses recursos serão alocados, quais as prioridades que o senhor pode destacar para a gente, Darizon? Olha, nós temos, neste momento, né, nesse ambiente de crise, nós temos trabalhado para manter a instituição funcionando. A questão de expansão está muito difícil. Recursos novos, recursos de investimento para novos prédios, novas obras, não está fácil nesse momento. Tanto que no ano passado nós tivemos que paralisar obras. Retomamos uma aqui na universidade, aqui no campus do Moarama, não é? E demos continuidade à obra de Monte Carmelo, porque é que estava mais adiantada. Mas a obra de Tuiutaba e a obra de Patos de Minas estão paralisadas e nós, neste ano, vamos buscar os recursos, porque os recursos para obras ficaram centralizados no MEC. O restante do orçamento é para manter a instituição funcionando. Esses recursos são para manutenção, é importante deixar claro isso, né, Darizon? Exatamente.
Em relação ao hospital de clínicas, o que a gente pode dizer? O hospital de clínicas, nós iniciamos o ano de 2018 numa situação extremamente mais confortável do que aquela do início de 2017. Hoje nós não temos dívidas com fornecedores, temos já alguns empenhos prontos para pagamento, ou seja, recursos já garantidos para pagamento das grandes despesas. As grandes despesas do hospital consistem no pagamento de serviços de terceiro, de portaria, de segurança, de limpeza particularmente. Então nós já temos alguns recursos alocados para os primeiros meses do ano e também nós temos uma significativa quantidade de recursos alocados para a compra de materiais e medicamentos, o que deverá levar o hospital funcionando normalmente até julho, agosto deste ano. Enquanto isso, novos recursos virão para a gente chegar até o final. Lembrando que o HC também teve um aumento, né? Teve um extra aí, passou para 321 milhões aproximadamente, sim, né, Darizon? Sim, teve um pequeno aumento, né, no orçamento. Parte do crescimento é vegetativo, porque todas as empresas que prestam serviços, nós temos contratos, e os contratos, por legislação, são reajustados anualmente. E nós temos que dar conta desse reajuste. Agora, o senhor estava dizendo uma coisa interessante, que é a questão da prioridade, né? Que vocês sempre focam nas coisas mais urgentes. Sim. Quando a gente fala de sala de aula, laboratório, isso vocês estão planejando também, Darizon? Sim, porque, veja bem, você vê a situação de Patos de Minas. Nós não temos o nosso endereço ainda em Patos de Minas. A UFO, fisicamente, no seu endereço, onde é o terreno e deverá construir o campus, ele não existe. Então é uma prioridade nossa, dar endereço, dar identidade para a instituição lá naquele município, né? Em Monte Carmelo já está mais adiantado e em Ituiutaba está bastante consolidado. Em Ituiutaba nós estamos caminhando para o terceiro bloco expressivo de salas de aula e laboratórios, né? E nossa pretensão é buscar ao longo do ano recursos para terminar essas obras. Os recursos de expansão serão trabalhados ao longo do ano, sim, então? Sim. Os recursos para obras, em particular, deverão ser buscados ao longo do ano no Ministério. Em relação ao contingenciamento, existe uma preparação da universidade? Bom, nós não estamos preparados para contingenciamento. Nós fazemos o nosso orçamento, né, full para chegar no final do ano e executado tudo. Se o governo determinar contingenciamento, nós teremos que fazer ajustes. Ok, tá certo. Muito obrigada pelas informações. Conversei com o pró-reitor de Planejamento e Administração da UFO, Darizon de Andrade. Obrigada, Darizon. Sempre à disposição. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Amanhã voltamos com mais informações sobre UFO, Uberlândia e região. Uma boa noite para você.